para apresentar a palavra do Presidente da República. Trabalhadores do Brasil, na previsão de que se confirme a cassação dos de quase 6 de afastamento durante os quatro, que implicaria na cassação do meu direito de cidadão, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga. faço-o agora para que, se o ato de violência vier a consumar-se, Unidade 3, a parte 4, estaremos falando sobre as repúblicas independentes da região do Rio de la Plata, Argentina, Uruguai e Paraguai. Reparti aí em 4 partes a unidade 3, cada parte ficou referenciando uma das questões de independência aí das Américas espanholas ou das colônias espanholas em seus processos de independência. Bom, aí, desculpa aí a choradeira. Também é uma forma de ocupar um pouquinho os minutos do áudio aí, porque já estamos finalizando a matéria. As repúblicas independentes da região do Rio de la Plata, Argentina, Uruguai e Paraguai. 11h43 da manhã. Mais uma vez, bom dia. Daqui a alguns minutos, bom almoço e depois boa tarde. Vamos lá. As repúblicas independentes da região do Rio de la Plata, Argentina, Uruguai e Paraguai. A província de Buenos Aires foi, em seu período colonial, um centro comercial, e essa circunstância fez com que sua economia se configurasse de um modo que não favorecia a produção após sua independência. Os ingleses assumiram lugares de destaque no comércio que antes pertenciam aos espanhóis. Essa província vivia do comércio internacional, predominava, sobretudo, seus laços estreitos com a Inglaterra. A elite crioula, diante dessa conjuntura, procurou desenvolver outras atividades, passando a investir na mineração, na agricultura e na produção de mercadorias. Lynch, 1991. As províncias interioranas e litorâneas tinham uma estrutura econômica modesta em relação à de Buenos Aires. Além disso, foram as que mais sofreram os efeitos das guerras de independência da região platina. Essas guerras também provocaram o isolamento dessas províncias, suspendendo suas relações econômicas com seus vizinhos. Lynch, 1991. A organização social da região do Plata estava relacionada diretamente com a questão da grande propriedade. Aqueles que detinham a posse de grandes porções de terra e aqueles dos quais se cercavam ocupavam uma posição de destaque nos cenários político, administrativo e militar. A outra parcela da população se distribuía por toda sorte de ofício. Sua condição social era subordinada aos grandes proprietários. Esse trecho foi tirado do livro Lynch, 1991, na página 275. Essa circunstância ganha um exemplo na relação entre proprietário e peão. A relação entre patrão e
cliente era o vínculo fundamental. Bom, relação entre patrão e cliente era vínculo fundamental. O proprietário queria mão de obra, lealdade e serviço. O peão necessitava de meio de subsistência e segurança. Lynch, 1991, página 277. Nessa conjuntura, o que acabou de ser descrita reside a origem do caudilismo argentino. Nessa confederação do Rio da Prata, destaca-se o rosismo, regime político de Pero Rosas. Ele conseguiu impor uma federação centralizada, utilizando como uma de suas principais ferramentas a repressão. Ele deu ao Estado independente argentino os contornos de uma ditadura militar. Essa ditadura tomou proporções de projeto imperialistas, um federalismo que constituiu as Províncias Unidas do Rio da Prata. Tal confederação adotou uma política expansionista que abrangia Uruguai, Paraguai e a região brasileira, paranaense e matogrossense. Lynch, 1991. O Uruguai independente se viu mergulhado em um caudilismo polarizado na figura de Manuel Oribe e Fructuoso Rivera, resultando em um grande conflito pelo controle da província uruguaia, que tomou proporções internacionais e contou com a intervenção da França e da Grã-Bretanha. No núcleo desse embate estavam os partidários de Oribe, os partidos brancos, com grande expressão na zona rural, e os partidários de Rivera, o Partido Colorido, forte nas zonas urbanas. Oribe teve como seu principal aliado o ditador argentino Pero Rosas. Além do desafio de se reconstruir após o término desse conflito, os uruguaios foram constantemente pressionados pela política expansionista brasileira e argentina. Na década de 1860, o Uruguai foi invadido pelo Brasil, uma incursão motivada por uma disputa territorial. Lynch, 1991. Pessoal, se vocês estão percebendo que eu estou falando muito alto, é devido ao barulho aqui que eu estou tentando manter minha concentração. Mesmo com fone de ouvido, tá cruel. Mas vamos lá, vamos voltar ao que interessa. Outra nação que sofreu as pressões de Brasil e Argentina foi o Paraguai independente. Os paraguaios constituíram um estado presidido por ditadores supremos, dos quais se destacou Francisco Solano Lopes. Esse estado autoritário comandava de perto a economia paraguaia, exercendo forte controle na produção e do comércio. Lopes foi responsável pela modernização paraguaia e também adotou medidas importantes que resultaram no desenvolvimento da economia. Além disso, sobre sua atuação política, o Paraguai passou a ocupar uma posição de destaque no comércio internacional.
pois mantinha um discurso bastante hostil em relação ao Brasil e à Argentina. Lopes invadiu o território brasileiro e o território argentino. Com esse expediente, iniciou uma guerra que trouxe resultados catastróficos para o Paraguai, deixando um cenário de instabilidade, destruição, perda de território e enorme mortalidade. Francisco Solano Lopes morreu em uma das batalhas, Lynch, 1991. Abaixo temos a figura de Solano Lopes, né? Francisco Solano Lopes. Vou estar compartilhando aí com os mesmos também. Realmente, comentar um pouco aí sobre essa guerra, a Guerra do Paraguai. Mas eu estou planejando, um pouco mais para frente, fazer um vídeo comentando especificamente essa guerra. Essa guerra, ela foi muito longa, durou 6 anos. Dom Pedro de Alcântara, que é Dom Pedro II, que era o nosso imperador na época, ele recorria muito frequentemente a empréstimos à monarquia britânica, que eles tinham ligações. O Império Português tinha ligações com o Império Britânico, e o Brasil herdou essa comunicação, e ele recorria frequentemente a empréstimos para manter essa guerra, porque ele queria realmente vingança. O que a história nos apresenta, ele queria realmente vingança contra Solano Lopes, para mostrar, querendo ou não, é meio complicado comentar guerra, né? Porque dependendo do comentário que você faz, alguém pode acreditar que você gosta de carnificina, isso e aquilo, mas um dos pensamentos que eu acredito, que o porquê que ele levou essa guerra até o fim. Ele não queria a morte de Solano Lopes. Ele queria a captura de Solano Lopes e a destituição de seu governo, para colocar ainda mais em evidência o nome do Brasil e pôr para o resto do mundo que o Brasil tinha dono, que não era da forma que eles pensavam que eram chegar invadindo, fazendo o que queria. Acredito eu, né, que esse fato teve um fator positivo. Alguns historiadores dizem que Solano Lopes, ele tinha o intuito, quando realizou essa invasão, de obrigar tanto o Brasil quanto a Argentina a debaterem, a conversar, porque a expansão do território brasileiro e argentino acabou afunilando o acesso que o Paraguai tinha com o mar, com o comércio do resto do mundo. E alguns historiadores dizem que por esse fato, como ele tinha desenvolvido seu exército também, ele acreditava que não teriam coragem de enfrentá-los militarmente e queriam para a conversa. Só que se esse realmente foi o pensamento dele, ele caiu do cavalo literalmente, porque o Brasil instaurou aí uma aliança com o Uruguai e a Argentina, uma guerra que durou 6 anos, dizimou o Paraguai, praticamente por pouco o Paraguai não foi extinto. Muita gente morreu, a população que não tinha nada a ver, que ficou no meio do fogo cruzado. Porque durante o seu processo de fuga, Solano Lopes, ele usava a população como escudo. Aquela época, a mentalidade não era a mentalidade de hoje. Imagina, você inserido numa guerra de 6 anos, diariamente sangue, morte, os aparatos de guerra que tínhamos no momento, na época, não se compara com o de hoje. Era morte a fio de espada,
a confronto próximos, tiro de espingarda de curto alcance. Então você estava ali mergulhado na carnificina diária durante 6 anos. Porque na guerra, o que é posto na cabeça do soldado que está ali? Você tem que avançar, você não pode recuar. Se você não matar o outro lado te mata. Então, para defender a sua própria vida, ia para frente tomando território, carnificina, não tinha distinção de quem realmente era o verdadeiro culpado. Entrava na linha de frente ali, era carnificina total. E grande parte da população do Paraguai, muitos forçados a pegarem armas, crianças, foram dizimadas nessa guerra. Uma guerra que durou 6 longos anos. Mais pra frente faremos um vídeo a respeito disso aí. Vamos lá, dando continuidade. Já estamos encerrando aí a unidade 3. Francisco Solano Lopes. A América Latina Independente, particularmente o período que se sucedeu aos conflitos armados e aos embates políticos que resultaram em sua independência, foi marcado por guerras civis e expansionistas. O Estado independente, mesmo sob clima de instabilidade, empreenderam a construção de suas ordem econômica, política e social. Desde o México até o Chile, cada nação cumpriu a trajetória da consolidação de sua independência. Bom, pessoal, chegamos ao fim aí da unidade 3, parte 4, falando aí sobre a região de La Prata. Temos aí algumas indicações de material complementar, alguns livros, alguns sites. Então, com isso, chegamos ao fim de mais uma unidade. Espero que estejam gostando, que esteja contribuindo aí para o conhecimento de cada um. Até a próxima.